Boa noite, gente. Bem-vindos, então, a mais um Satsang. E a gente hoje está propondo um tema que é a manifestação, né? A manifestação, então, é o que está acontecendo, né? O que está ocorrendo, a própria realidade que nós percebemos, né? E eu até pesquisei um pouco, tanto a questão dos evangelhos, né? João, é bonito, né? A citação de João dos evangelhos, que fala sobre o verbo, né? Então, eu queria trazer para vocês. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi, foi feito sem ele, né? Então, é bem enigmático, né? E também é bonito, né? Traz, assim, algo bem misterioso. E aí vem também essa questão, o que é o verbo, né? O verbo é a palavra de Deus que criou o mundo. A Bíblia diz que tudo foi criado por meio do verbo. A palavra verbo é logos, em grego. Por sua palavra, Deus criou o mundo e tudo que existe. Hebreus 11, 3. Então, é uma interpretação, né, ocidental da manifestação, né? Como que se deu a manifestação. E aí, para a gente aqui, a gente coloca da seguinte forma: o verbo é uma percepção de si mesmo, né? E como que seria isso? É quando você, pela voz, né? Pela voz da sua cabeça, começa a ter essa percepção de si mesmo, né? Essa sensação de que você é um eu, né? Então, esse verbo, para cada um de nós, seria esse entendimento do senso de existência a partir de você mesmo, né? Como que a realidade surge? Como que a realidade se manifesta? A realidade se manifesta diante de você, e por que não, né? A gente também tem que incluir a, a sensação de que você não é separado da realidade, separada da realidade, né? Então, o verbo seria ser, né? Eu sou. Então, é esse verbo que a gente está invocando como sensação de existir, sensação que é, né? Então, por isso que é muito bonito também, né? Essa forma de interpretação, ou essa leitura, né? Do João Evangelista, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? Então, o verbo estar com Deus, né, mostra como houvesse uma realidade, a sensação de que há uma realidade e que há alguém que está vivenciando essa realidade, né? O verbo estava com Deus.
Então, isso é uma dualidade. Eu e o mundo. Eu e a realidade. É uma visão que também não pode ser negada. A nossa experiência direta diz: eu existo, o mundo existe, né? As pessoas que eu convivo existem. Então, aí há um entendimento, né, que o Verbo estava com Deus. O Verbo está na realidade. Eu sou e estou na realidade, né? E o Verbo era Deus. O Verbo também era a realidade, né? Se bem que aqui, gente, nessa passagem, o verbo, né, que o evangelista João está se referindo é Cristo, né? É Jesus. Mas aí eu estou trazendo a condição humana, né? Porque Cristo também, e essa passagem demonstra que Deus habitou entre nós. Então, e o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. O que quer dizer isso? A condição humana mesmo, né? A nossa condição, a nossa verdadeira natureza, né? Que a gente pode chamar de Cristo, a gente pode chamar de Buda, natureza búdica, né? A natureza crística, a nossa real natureza não está, né, apartada de Deus, ou da natureza absoluta, ou da natureza da própria realidade, né? A realidade que não está contaminada pela ignorância da interpretação da mente, por exemplo, né? Quando a gente começa a interpretar a realidade, nós estamos tateando no escuro, né? Então, nós não vamos conceber o que seja toda essa realidade. Por isso a gente traz aqui esse tema de hoje como manifestação, para a gente investigar desta forma possível, né? Porque a gente sabe que é impossível você rastrear a origem dessa manifestação. Mas vamos, então, nos aprofundar até o ponto que é possível, né? Então, a gente está ampliando também a visão de manifestação. E aí eu peguei como gancho, né, essa, né, afirmação, né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? O verbo, então a palavra, né? A palavra que é a voz. Mesmo se você não verbaliza, você não diz nada, né? A palavra está presente. Como? Internamente, né? A palavra surge internamente. A linguagem. Então, a gente está trazendo, no fundo, o que é o verbo? O que é essa força? Né? O que é esse impulso? O impulso de ser, que é antes da palavra. Né? Quando fala o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, é a própria existência, né? Que está sendo invocada aí. De duas formas. Uma estava com Deus, a Deus e você, né? Seria a dualidade. E o verbo era Deus, a unidade, você e Deus, né? Você e a realidade, você e tudo que existe, não ah, não tem diferença, né? E aí seria a não dualidade, né? 13. 13. Deixa eu pedir para você Oh, separar um pouquinho, que eu estou ficando meio tonto. não vai a lugar nenhum, não. Não, também, né? Mas porque tá virando aí a câmera, então eu fico meio tonto. É. Então Ah, vamos lá. Então vamos lá. Desculpa aí, Maurício. Não, tranquilo.
Mas vamos lá, eu tenho que falar para vocês, senão eu perco aqui da minha... Chama o Ian pra ir, eu não vou, não. Hã? Ah, tem também aqueles riscos que a gente sabe, né? Que aconteceu já. Eu não acredito que a gente esqueceu. Oi, Dinita, fala. Ai, desculpa, desculpa. Eu acabei de chegar, daí minha filha estava conversando comigo e eu. Tá bom, então. Ó, vamos lá. É o verbo, né? Tava conversando. Então, vamos seguir aqui uma linha, né? De investigação. Como que a palavra é possível? Né? Quando que o verbo se manifesta? Né? Aqui entre nós, a palavra só é possível se existir ar, né? O som só se propaga no ar. Então, quando a gente fala de palavra, ou de verbo, ou de verbalizar, a gente está se referindo ao ambiente do planeta Terra, ao ambiente conhecido do mundo, né? Porque só é possível verbalizar havendo atmosfera, havendo ar, né? E essa situação da verbalização também tem a ver com a possibilidade de você estar existindo dentro de um local, né, de um ambiente onde se respira esse ar, né? Então, o ar torna possível a vida, né, a manifestação que a gente está falando hoje, então, que é um elemento fundamental para que a manifestação ocorra, né? Os seres vivos, né, na sua maioria, respiram, né? É a forma mais básica, essencial para a existência. Então, é que haja ar. Então, quando se diz o verbo se manifesta, nesse sentido, só é possível que o verbo seja se houver a comunicação sonora. A comunicação sonora se dá através deste tipo de ambiente, que é o ambiente físico do planeta que possui ar, né? Agora, isso é a experiência direta, a gente está se referindo à experiência direta. Se a gente for investigar de uma outra forma, quando você sonha, você conversa com as pessoas no sonho. Conversa, Edita. Vic, conversa, né? No sonho, não há o ambiente, né, que a gente experimenta na vigília. Então, não tem ar no sonho. Mas, mesmo assim, há uma sensação de que acontece uma comunicação verbal, né? Então, por que eu peguei isso aí, Dinita? Não sei se você pegou o início. Porque a gente está partindo aqui do que está no Evangelho, e João, o evangelista, diz: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, né? E aí a gente está explorando isso. O que quer dizer o Verbo? A palavra, né? E o que quer dizer o Verbo? A manifestação. Então, por isso que a gente está explorando isso, da manifestação a palavra, isso que se manifesta, né? Então, há efetivamente uma experiência direta de manifestação a partir dessa palavra, né? E mesmo na palavra não falada, que é isso que eu quero chegar agora, quando você sonha, você se comunica, né? Mas a palavra, ela surge também internamente. Você conversa com você mesmo, ou com você mesma. Quantas vezes essa voz na sua cabeça, né? Eu vou fazer isso, mas eu tenho que ir no supermercado, mas eu tenho que pegar dinheiro no banco, mas eu vou fazer. Então, todas essas conversas, né? Esses comentários não deixam de ser
verbos, né? Os verbos, ou verbalização, né? Então, a manifestação, que a gente está se referindo, ela tem muito a ver com isso, né? Com essa expressão, tá? A expressão da comunicação. Quando é dito também que o verbo se fez carne, o que quer dizer isso? A palavra de Deus habitou entre os homens, né? Em alguns locais aí tem que acampou, né? Acampou entre nós. Não é habitou entre nós, é acampou entre nós. Fazendo referência a quando Moisés pediu que Deus habitasse entre o povo no deserto, naquela época, né, que ele saiu do Egito, que é o próprio Cristo acampando entre nós, né? Ou seja, se manifestando. Então, volta na questão da manifestação, né? E o que simboliza o Cristo? Ao mesmo tempo que Cristo simboliza essa forma, né? Essa presença divina ou de Deus, vamos dizer assim, ele também simboliza a presença humana, a condição humana, né? Então, aí vem, e o verbo estava com Deus. O verbo, quando fala o verbo estava com Deus, aparentemente o verbo não é Deus, porque o verbo estava com Deus, então Deus é uma coisa, o verbo é outra, né? E depois, na sequência, fala, e o verbo era Deus. E aí a gente tem uma noção de não dualidade, né? Deus não é diferente do verbo. O que é o verbo nesse sentido também? Ação, né? É algo que se manifesta. Então, a manifestação também tem essa categoria, né? Essa essência de ação, de expressão, né? Então, aí também a gente retorna para aquilo que é. E o que a gente está chegando, né? A gente está chegando no ser. O verbo é, né? Então, a sensação, o sentimento de ser que nós temos, eu sou, né? Eu. Então, existe uma, uma sensação de um eu acontecendo. Eu. E você não sabe definir o que seja esse eu, né? E aí a gente começa a dividir as coisas. Eu como uma individualidade. Aí a gente está nesse patamar. E o verbo estava com Deus, né? E o verbo estava com Deus. O que quer dizer? Eu estou existindo. Há um eu e há uma existência acontecendo. Mas se a gente perceber que é aí que e o verbo era Deus, não existe uma separação entre a existência e você. Você acontece junto com a existência. Então, isso é essa experiência direta da não dualidade. Ok? Gente, isso é bem profundo, né? Então, por isso que eu acho que a gente teria que ter uma atenção para forte aqui, né? Para a gente poder prosseguir, né? Se aprofundar mais. Gente, alguma pergunta? Tereza? Fala. Não, Maurício, tô tão confusa e cansada hoje que eu não sei nem o que falar. Então fique, vamos dizer, serena, tranquila. Estou vendo que você está agitada aí. Muito. Então, para você acompanhar esse satsang. Porque o satsang hoje tá aqui, e pode até te ajudar, não sei, né? Mas acho que vai te ajudar, porque a gente vai chegar num outro ponto aí, explorar um aspecto aí desse verbo, né? Dessa palavra. Quando a gente fala de verbo, a gente está falando de manifestação, de expressão, de ação, né?
E a gente, na ação, enfia os pés pelas mãos. Quando você se atrapalha? Muitas vezes, né? Quando você age. Então, na ação, você está se manifestando e essa manifestação traz consequências. A sua ação vai causar consequências. Essas consequências podem ser benéfica, né? Uma consequência benéfica, num sentido de você colher aí algo que vai fazer você aprender, você se elevar, você melhorar, né? Tá mais, se sentir melhor, né? Ter um bem-estar maior, mas também, como acontece na maioria das vezes, essa manifestação, essa ação traz consequências que perturbam você e que fazem você sofrer, né? Nesse sentido muito prático, Ednita, muito prático, com o amadurecimento, a gente vai aprendendo o quê? Fique quieto, que é o ensinamento de Papad, né? Fique quieto. Esse fique quieto, evite confusão. Evite entrar em confusão, né? Mas esse fique quieto é para aquilo que não vale a pena. Você uma briga que não vale a pena você entrar, né? Então, em relação a essa situação, a gente tem que olhar, né? Que é aquela coisa que o Cristo fala, né? Orai e vigiai, para que você não embarque por reação numa causa, né? Que não vai te trazer nenhum benefício. E a gente sempre faz isso, a maioria das vezes a gente faz isso. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem uma noção autocentrada, uma noção de eu, né? Egóica muito forte, e a gente acha que a gente tem que proteger isso. A gente tem que afirmar isso. A gente tem que, de alguma forma, tornar isso proeminente, destacar isso, né? Se sobrepor. A gente tem que se sobrepor. Então, a questão toda, a gente tem que também se vigiar nesse sentido para não embarcar, gente. Não embarcar. Porque se você embarca, a consequência é imprevisível, né? É uma consequência imprevisível. E aí, não vale a pena você se manifestar. Então, a questão de verbalizar, de colocar a palavra em ação, né? Não, permaneça em silêncio. Permaneça em silêncio. Então, se a gente tem uma maturidade, né? Uma clareza, uma lucidez, se a gente tem principalmente uma presença de espírito ali, você vai ter esse cuidado de cuidar de você. Em primeiro lugar, você está cuidando de você. De ficar em silêncio, né? Não entrar naquela contenda, né? Não entrar não mexer com aquele tipo de situação, não entrar na situação, né? Agora, isso também é uma coisa que a gente tem que ter uma sabedoria, né? Não é você se anular, né? Então, como que a gente vai fazer essa diferenciação entre você não entrar em algo que não vale a pena, na maioria das vezes, não vale mesmo, ou
também não ser abusada, não se anular e deixar os outros passarem por cima. Aí tem uma questão que é o medo, tá? A gente tem que diferenciar isso a partir do medo. Porque geralmente a gente se anula quando a gente sente medo. E é um tipo de covardia. Um tipo de covardia. Dônia, já vamos colocar. Se você quiser escrever, tá? Eu vou ter que abrir a porta aqui. Enquanto isso, você vai passando a sua pergunta. Tá bom? Conseguiu, Dônia? Sim, Maurício. Vamos lá. Aliás, não escrevi, mas acho que vou falar bem direto aqui. Então vai. Com o trabalho e para empatizar com as pessoas, é que eu estou gostando de verbalizar. Aliás, não é nem gostando, precisa no trabalho, não Exatamente. tem em dúvida. Sim. Mas empatizar com as pessoas, por exemplo, bom dia, né? A pessoa fala para mim. Já teve vezes de eu ficar calado, mas fazer assim, porque eu estava com vontade de ficar em silêncio. Aí, só que eu não deixei de fazer um gesto de empatia. Só que, às vezes, dá vontade de falar, para empatizar também. Só isso que eu queria falar. Então, beleza. Ó, você traz uma questão aí que é bacana. Por exemplo, as pessoas que a gente não tem intimidade, vamos dizer assim, as pessoas da rua, né? Quando você encontra, você vai fazer algum trabalho e tal. Então, eu, pelo menos, tenho isso, né? De ter uma interação saudável, vamos dizer assim, né? Eu estou acolhendo ali as pessoas, né? Naqueles momentos do dia, você vai comprar alguma coisa, você está sorrindo, você está de boa, vamos dizer assim, né? Então, nessa questão que você está trazendo, isso é uma coisa, né? Que você vai distribuindo, vamos dizer assim, uma, uma sensação para as pessoas, né? De celebração, tá? Que também isso está muito difícil hoje, né? A gente não tem mais aquela sensação de grupo, né? Aquele grupo presencial, que seria talvez aquela sensação de pertencimento, de tribo, né? Aquela coisa da aldeia, que traz um acolhimento, né? Uma sensação de proteção, né? De acolhimento e tal. Então, o que acontecia na tribo em alguns momentos, né? Celebração. A celebração a partir do movimento corporal, a partir do canto, né? A partir das expressões que não são meramente conversas, né? Palavras. E a gente aqui nessa nova forma, né? De civilização, de vida, etc., a gente desaprendeu a celebrar, desaprendeu a fazer essa comunicação com o corpo, né? Porque a manifestação não é unicamente a partir da palavra, do som, né? Mas também dos gestos, também aí está envolvendo o canto, dança, isso tudo, ela transcende
a comunicação usual, né? E aí ela cria também um ambiente de alegria, de reverência e também de celebração. Então, acho que é até uma coisa que a gente poderia passar para cada um aqui, né? Você começar a se questionar se você está celebrando as coisas. Você celebra nesse sentido de não ser tão racional, né? Tão intelectual, mas se abrir para essa forma de expressão, né? Essa forma também de manifestar, de se manifestar, que é na forma de celebrar, né? Essa palavra que a gente pode colocar ela mais em prática. Agora, o que você falou aí, que eu dei trouxe, né, essa forma, né, de dizer, né, que eu acho que é importante, e tem as divisões, né? No trabalho a gente tem lá uma maneira, né, de se expressar, que é importante, mas não é a única. Mas não é a única. Isso que eu estou trazendo hoje, essa celebração pode acontecer mais internamente, né? E você ficar mais aberto, mais aberta, mais receptivo, mais receptiva com você. Então, antes de você abordar o outro, né, você começa o processo com você mesmo, com você mesmo. Como que é esse processo? O processo de se permitir, né, ser conduzida ou conduzido por essa celebração, né, por esse sentimento de celebração. Celebração da própria vida, como ela é, celebração do dia acontecendo, celebração da respiração acontecendo. Então, começar a lembrar das coisas mais básicas que você pode celebrar, né? Da forma que você se alimenta, né? Você tem fome e se alimenta? Celebre. Você respira? Celebre. Né? Vai tomar um banho? Celebre. Então, isso vai fazer seu dia, né? Vai se tornar um dia com conteúdo, né? Um dia que vai valer a pena. Porque o que a gente tem hoje é tempo, e ele passa rápido. Fala, dona. Fala, dona. Vai rápido. Vai rápido que nós não temos tempo, não. Vou formular mais um pouco aqui, Maurício, para poder ser mais direto. Vai. Mas pode falar. Não, pode ir, fala. Essa celebração acontece comigo várias vezes, mas não sempre. Mas fica uma vontade de que seja sempre. Mas aí não. Aí você já está querendo controlar, né? Não é bem assim. As coisas têm que ser mais espontâneas, né? A gente está dando uma sugestão, mas você tem que sentir isso aí, não forçar, entendeu? Não forçar. Não é muito bem forçar, é mais uma... Não, mas você falou que você queria que fosse sempre, né? Eu quero que seja sempre. Então, é uma forma de você querer dizer, é um desejo, algo daí, não, aí vai ficar uma coisa meio forçada, por isso que eu estou dizendo, né? A gente tem que ter uma abertura para isso, dona, e deixar a coisa fluir de uma forma espontânea, né? Para não ficar, assim, tendo desejos, porque eu gostaria que fosse melhor do que é, entendeu? Aí você está repudiando o que está acontecendo agora, né? Sim, Então, não, aí mas... vai ficar um conflito, vai formar um conflito. Peraí, Maurício, mas também tem essa palavra que você falou, como é que é? Celebração? Sim. Até mesmo das coisas que muita gente
pode ver, pode interpretar como algo ruim. E aquela celebração de que aquela coisa, entre aspas, ruim, está servindo para uma outra coisa. Então, o olhar amplia e aí você começa a ver o lado bom do que é ruim, vamos dizer assim. Então, acaba que não tem ruim, tem bom, aí fica... dá aquela sensação do além da dualidade, né? Sim, sim. Isso é difícil de verbalizar, eu pelo menos não acho fácil, mas é uma sensação muito agradável, muito bacana sentir isso. Dá uma sensação de liberdade, né? Independente do que acontecer, parece que tem é algo que você está nisso e isso está em você. E não, e É, não, não acaba, não dá uma sensação assim, que não acaba. não acabou? É, Ah, meu Deus do céu. acaba, não morre. É. Se você Beleza, consegue. seu Donner. É isso mesmo? Até, Maurício, Oi. até, até a graça, até a graça que a gente está fazendo aqui não muda isso. Tá bom, que bom, né? É. Tereza. O Donner, a Tereza quer falar aqui. Fala, Tereza. sim, eu me perdi um pouco aqui, porque já tem um tempinho assim, mas porque quando você falou de quietude, Hum, você logo percebeu também que eu estou muito inquieta hoje, né? É. E foi muito interessante, porque eu jogo o Xing e o Xing falou exatamente de quietude. Esse foi o Aham. conselho dele para mim. Uhum. E a quietude é no sentido assim, para poder ter lucidez para fazer a ação correta, que é bem dentro do que você estava falando. Aham. Porque a gente tem ações, a gente vai agir e aquilo vai ter consequência. Isso. Então, quanto mais lucidez, menos impulso, menos, né, sei lá, vássanas, né, que eles chamam, ou Sim. energia kármica, sei lá, para arrastar a gente, a gente consegue. Né? Eu tenho um amigo que fala assim, pisa no freio, Tereza, pisa no freio. É. Não fala tudo, conta até 10, pisa no freio. E você pisa? E aí, Maurício, é o que eu vou te falar agora. Hum, Eu fico olhando assim, quando é que eu entro nesse estado de inquietude grande, igual você está vendo hoje? Sim. É uma coisa muito familiar e que parece que pega, é como se fosse um vírus. Sim. Sabe, eu fui passar um tempo com a minha irmã, tem mais ou menos um mês, ela estava super agitada, trocando de medicação, aí eu comecei a ficar agitada, aí voltei, as coisas foram dando tudo errado, eu fui ficando agitada com todo mundo, Uhum. sabe? Aí eu saí da caixinha, Entendi. saí de novo. Uhum. Aí eu fico assim, aí eu bloqueio o WhatsApp, corto, não converso com a família mais, porque eu vejo, é uma coisa assim, eu não consigo controlar, Maurício. Eu não Daí consigo ficar na é como quietude. você está falando o seguinte: como é que você vai frear o carro quando ele já está na ladeira e sem freio? É, aí o que que eu faço? Eu dou uma fugidinha. Ótimo. Aí eu bloqueio todo mundo, eu não converso com ninguém, eu dou um tempo, aí eu viajo, faço um retiro e volto. Aí eu estava até falando com o psicólogo, eu tento ajeitar tudo antes de viajar, mas eu tenho que fugir, senão eu vou surtar, senão eu vou parar no hospital. Exatamente. Senão Exatamente. eu vou lá para um hospital psiquiátrico, entendeu? Exatamente. Então, assim, mas eu fico olhando e às vezes eu fico assim, mas isso, por que que eu tenho que reagir se eu sei que é só a mente dentro do jogo dos acontecimentos? Por que que é mais forte que você? Eu faço essa pergunta. Por que que eu embarquei nessa? Por que que eu não consegui ter... Aí começa, eu já vi você falando de fala.
o tanto que a fala me perturba. Se um começa a falar, outro fala, outro fala, outro fala, outro fala, outro fala, outro fala, passa um pouco, eu estou perturbada. É lógico. Eu me acostumei tanto a pouca gente ao silêncio, que quando muita gente começa a falar, eu começo a tagarelar sem passar, ou sem parar. Aí eu viro uma tagarela também. O Aí eu vou impulso, né? dormir, a mente não para. Eu fico conversando comigo mesma. Aí eu não consigo. Aí vira um caos. Aí é o caos. Vira o É caos. o caos. Agora, você sabe quem que tá impulsionando você para isso, né? Quem está puxando você para isso, né? Você sabe? Não, você não fala que é a mente, não. Não. Porque o que adianta falar que é a Ah, mente? a Quando a manifestação gente, é o quê? não, quando a gente não faz um link muito direto com o que é falado, né? Por exemplo, mesmo aqui, né, na questão da espiritualidade, fala assim, isso aí é o ego. O ego é algo meio assim, vago, Tá, o que é o ego? Certo. né? A mente, isso aí é a sua mente. Sei lá, é uma coisa que você não está definindo muito, né? Não sabe, você não é que não está definindo, você não está constatando bem o que é isso. Se fosse para dizer o que é isso, É. eu digo, primeiro, eu vejo como uma energia. E também O não diz que eu nada. vejo como energia? Aí Não, você mas eu ia fala que é falar, o que eu Vassana. vejo como energia? Não, eu ia explicar agora. Então vai, O vai. que eu vejo como energia? Porque eu sinto dentro, É, tá? Eu sinto taquicardia, eu sinto sudorese, eu sinto é uma energia. tremor, eu sinto. Então, eu sinto assim. Por isso que eu sei que mudou. Eu falei, mudou. Eu já digo Mudou. assim, a chavinha, para não falar energia, eu digo a chavinha. Mas A aí você já chavinha. está nisso, não tem como você voltar mais. Quer dizer, Pois é, e aí difícil. faz o quê? Faz Então, como? deixa eu falar o que eu acho, né? Tem uma frase que eu gosto de repetir aqui, que é Paulo, né? A frase de Paulo, que ele fala: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, pensava como menino, né? Eu agia como menino. Mas agora que eu cheguei a ser homem, abandonei as coisas de menino, né? Esse menino que a gente que o Paulo se refere, né? E cada um de nós aqui, que é algo muito próximo, porque você já foi criança, você sabe o que é ser criança, tá? E você sabe o que é ser criança birrenta, né? Então, eu estou trazendo para um universo muito conhecido. Então, não adianta ficar falando bonito, mente, não sei o quê, porque você não se identifica. Entendeu, Tereza? Mas o que você vai se identificar? O que eu gostaria que você colocasse, não só você, as pessoas, colocasse em prática isso. Isso tem que ser mais forte, essa dica que eu estou dando, tem que ser mais forte do que aquilo que te domina, porque o que te domina é muito forte, porque você fez isso muitas vezes. Então, está acostumado. Você está muito acostumado a se perder nisso e reagir e ficar agitado. Você já acostumou. É um modo que você já acostumou, é um padrão seu. Uhum. Padrão de muitas pessoas. E quando Sim. vira padrão, é muito difícil de você entrar em outro padrão. Padrão, né? E aí, algo que eu acho que pode ser de algum efeito é você identificar isso como coisas que você já viveu. Não como algo genérico e vago, como a palavra mente ou ego, né? Você já foi um ego, eu sou um ego, mas eu não me sinto um ego. E não adianta. Isso aí não vai ter efeito nenhum, né? Eu sou a mente, não sou a mente. O que é mente? É uma coisa muito vaga, né? Mente para mim é uma coisa, para você é outra. Então, o que é uma coisa muito real, muito direta, que todo mundo sabe? Criança birrenta. Por quê? Porque você já viu criança birrenta. Você já teve criança birrenta perto de você, né? E quando a criança birrenta cisma com uma coisa, ela se joga no chão, ela grita, ela chora, ela faz escândalo. Então, isso
quer dizer o quê? Diante de uma coisa que ela quer, por exemplo. Você vai no supermercado, uma criança chata e birrenta. Não é uma criança boazinha, não. Criança birrenta. Quando você chega no supermercado, a criança vira e fala, eu quero tal coisa. E aí ela falou, agora não, não pode. Então, ela não pode ouvir não. Quando ela ouve o não, aí ela se descontrola. É isso que a gente está querendo trazer esse exemplo muito prático. O que a criança birrenta é? O que ela tem? Imaturidade. Imaturidade. Então, você, todo momento que a gente está reagindo a alguma coisa, a gente está sendo imaturo. E o que é ser imaturo? Né? O que é ser imaturo? É se pautar pela ignorância, se pautar de uma forma não sábia, né? E o que traz isso? Qual a consequência traz isso? Sofrimento. Veja bem, se você não tiver um espaço, se você for reagir de uma forma impensada, é a mesma coisa de eu te dar uma faca, você dá um murro na ponta da faca. Se achar que não vai machucar a mão. Uma criança pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque isso é um ato imaturo, não maduro. Né? Não há um entendimento sobre as consequências disso. Né? Então, esse exemplo é um exemplo muito prático para você colocar em prática na sua vida. Por que eu reajo? Né? Eu reajo porque, como uma criança reage sem pensar nas consequências, ela se entrega facilmente àquela situação, ela se joga no chão, num supermercado, grita, querendo determinada coisa lá que ela viu. Então, é a mesma coisa. Você faria isso hoje dentro do supermercado? Maurício. Faria? Não, responde isso para mim. Olha... Você se jogaria no chão e começaria a gritar se alguém não te desse alguma coisa? Não. Então, o que te segura? Por que você não faz? Porque que aquilo não faz sentido, não tem o menor sentido. Agora você entende isso. Então, por quê? Porque você, como uma pessoa madura, entende isso. E por que você não entende que se entregar ao desespero, à agitação, à gritaria, não sei o quê, também não faz sentido? Pois é, mas tem hora, Maurício, que parece que a loucura em volta é tão grande que as pessoas só vão entender se eu falar do mesmo modo que elas, feito louca. Mas aí você não precisa entrar nessa... não precisa falar para elas entenderem. Só que aí acaba que eu me perco, porque se são uma, duas ou três pessoas agindo assim, acaba que eu... E para que você se aproxima dessas pessoas? Vou para o mundo afora do mesmo jeito. Então, assim, acaba que eu me perco, entende? Mas porque tem uma causa. Qual que é a causa? Você tem uma causa, ou seja, uma certeza. Eu vou ali porque eu tenho a minha razão e eu quero provar para o outro que eu estou certo. É por isso que você vai entrar em embate com o outro. Então, quando a gente fala fique quieto em todos os sentidos. Eu não vou ali provar para o outro porque eu não tenho nada que provar. Eu quero ficar em silêncio. Não é ficar em silêncio espiritualmente. É o silêncio prático. Qual o silêncio prático? Eu vou me abster de sofrer. Porque quando você vai fazer isso, você está indo em direção ao sofrimento. Você sabe disso. Eu vou convencer tal pessoa. Cara, não faça isso. Não faça isso. Para que convencer? Todo mundo ali, daqui uns 50 anos, está morto. É isso que a gente não tem a maturidade de perceber. O que vale a pena? O que vale a pena? Vale a pena se tiver essa sensação de que você é algo que vai acabar logo,
né? A vida é algo que vai acabar logo, é algo que é um sopro. Maurício, Oi. então, eu sei que eu estou falando muito aí, pessoas, me desculpa. Não, fala, Hoje eu estou Tereza. muito agitada. Mas, assim, João. eu tenho um certo... Quando você falou, por exemplo, da faca, né? Aí vem, você põe a mão na faca, essa faca está indo, você vai se furar. Sim, não faz sentido. Mas a sensação que eu tenho é que depois de tantas ameaças, não é nem ameaças, né, de pessoas dando a faca, porque você não falou que a pessoa estava ameaçando com uma faca, aquilo é visto como uma ameaça, entende? Eu perco o rumo. Então, assim, quando a tensão fica muito grande, várias pessoas gritando, várias coisas acontecendo, aí eu começo a me perder. Assim, aí eu saio da quietude, aí eu perco a maturidade que você está falando aí. Sim. Aí eu perco esse limite também, porque eu falo assim, não é possível. Não, Não se é possível. afasta, se afasta. E eu tenho e isso, mas sempre tentando resolver problemas. Aí eu começo Então, a criar problema que não existe, ué. porque eu aumento o problema que eu estou tentando solucionar. Porque como eu não consegui aquilo, aí parece que eu vou para outro e não consigo, e vou para outro que não consigo, aí eu começo a criar problemas que nem existem. Não fico só com os 3 que existem que eu não consigo Então, mas resolver. você sabe disso. Aí vira aquele mundaréu de 100 problemas que eu não dou conta de resolver. Você sabe disso, está consciente disso? Estou consciente. Então para. Só não dou conta de parar. Não, mas aí Não você dou tem que conta. parar. Estou falando com você, para. Para agora. Para. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Você quer resolver o mundo, você quer resolver o problema do mundo inteiro. Tem que parar. Porque você se sente responsável pelos outros. Responsável por quem você quer convencer de resolver esses problemas. Então, você vai lá e impõe uma vontade que você acha que é a certa, mas aí você vai arrumar mais problema ainda para você. Então, o grande problema, Tereza, é você se sentir responsável por essas pessoas que você quer convencer de uma forma que você vê, da sua forma de ver a situação, da interpretação que você está fazendo da situação. Você acha que a interpretação que você está fazendo é a correta. Eu não vou entrar no mérito se é a correta ou não, mas isso não tem importância nenhuma para aquele outro. O problema é que você está se sentindo responsável por aquele outro. A partir do momento que você deixa o outro, abandona o outro no sentido de ele que resolva os problemas dele, eu não preciso resolver o problema dele, aí você está sendo madura. Aí você volta para a Às vezes eu estou tentando resolver o meu próprio problema, mas na dependência de outras pessoas Mas também. será que esse problema realmente é tão importante assim que você tem que se desgastar tanto? E se você ficar quieta nesse sentido que a gente está falando? Não tem, Maurício. Quando eu começo a me desgastar tanto, eu vejo que eu já perdi o controle. Eu já perdi a quietude há muito tempo. Já perdi a lucidez. Para que se desgastar? Qual o objetivo de se desgastar? Para quê? Você sabe que só vai fazer mal. Então, a lucidez e a maturidade quando o Paulo fala, abandonei as coisas de menino, o menino é briguento, o menino quer brigar na rua. O menino birrento, invocado, ele sai na rua para brigar, para rolar com o outro na rua. Então, eu estou chegando nesse ponto que o Paulo falou. Tudo isso é coisa de menino ou menina, ou seja, isso é imaturidade. Há um tempo de que se abandonar tudo isso. Por quê? Porque não vai fazer sentido. Faz sentido, como eu falei para você chegar num supermercado, não conseguir comprar alguma coisa, cair no chão, berrar, rolar para o chão
e começar, né, ter um tipo de reação completamente sem sentido? Não, porque você não vai obter aquilo fazendo isso. Essa manha, essa birra. Então, hoje aqui, gente, a gente tem que esclarecer que a maioria dos nossos problemas é birra que a gente está fazendo, é manha que a gente está fazendo. A maioria dos nossos problemas se resume a isso. Não tem um sentido, não tem uma importância real. E a gente está sofrendo, a gente está se desgastando. Então, o que a gente está tendo que experimentar, né? Que isso é uma atitude imatura. Atitudes imaturas trazem consequências graves. Graves. Maurício, posso fazer pergunta? Faz, pergunta, dona. No meu caso, Maurício, eu já tive um cansaço muito grande das birras. E ultimamente eu estou me vendo muito só. Já estou sentindo a dor, não é por arrependimento das birras, mas sim de uma coisa assim, solidão misturado com, às vezes, confusão, às vezes uma sensação assim de um vazio, mas sem a plenitude, mas sem desespero também. É uma coisa assim, nem lá nem cá. Mas qual a pergunta? É isso, o que você acha bacana nesse estado, vamos dizer assim, nessa, nessa, nessa etapa, vamos dizer assim, nesse momentos que eu estou vivendo, que não é, assim, eu não me jogo nas birras, na maioria das vezes, mas ao mesmo tempo é uma sensação de que às vezes eu não estou vivendo também. E isso a hora ruim, né? Vou usar a palavra dual. A hora ruim é essa coisa de sentir nesse vazio. Então, dá aquela sensação assim de que o ego, a mente, ou o que vocês quiserem colocar como nome, prefere passar por algo ruim, passar por algo que não é agradável, algo que já se repetiu muitas vezes no passado, mas pelo menos algo consegue perceber isso, né? Eu vou chamar de eu. Eu consigo perceber isso e eu não quero mais cair nessa birra. Só que eu fico no vazio. Tá ruim o vazio? Tem hora que sim, mas tem hora que não. Não, é engraçado mesmo. Pode rir. Então, mas veja, qual é o problema? Existe um desejo de não sentir nenhum momento ruim, só sentir bem, confesso. Então, é o seguinte, você tem que abandonar isso, né? Porque senão, você está exigindo do mundo uma coisa que ele não tem. Você se sentir bem sempre. Não existe isso. Não existe isso. Então, você vai ser sempre fadado a algum tipo de infelicidade, a algum tipo de decepção. Por que você está fazendo isso? Porque você está julgando a todo tempo os acontecimentos, está se retraindo. Que nem você falou, eu estou sozinho, eu estou sentindo um vazio, eu estou não sei o quê. Você que está gostando disso, não estou. Quer dizer, você não está de lado nenhum. Você não está se posicionando. Né? E quando eu coloco você, Dona, qual é a pergunta? Qual a posição? Né? Aí você fala assim, eu quero ser feliz sempre. Meu, não existe isso. Entendeu? Então, para você ter esse tipo de desejo, você sempre vai se decepcionar com as coisas, com as pessoas, os relacionamentos, com a sua própria forma de pensar,
né? Os seus pensamentos. Então, você está criando uma resistência para o mundo e para a vida, e para você mesmo. Você está pondo um obstáculo intransponível, né? Porque você está querendo algo muito importante. Eu quero ser feliz sempre. Não existe isso. Tudo, né, é um ciclo. Né? O próprio Buda, gente, o próprio Buda sofreu pra caramba. Então, o Buda se iluminou, ele não teve mais problema nenhum, não, ele teve que apartar briga de discípulo, entre monges. Uma facção queria uma coisa, outra facção queria outra. Né? Na hora que ele teve o parinirvana, né? Na hora que ele morreu, aí sim, ele falou, não, agora eu não vou mais precisar ficar aí me debatendo, entendeu? Então, o despertar não é sinônimo de felicidade. O despertar é sinônimo de maturidade. Eu não vou me envolver nisso, como a Tereza estava falando, porque não faz sentido. Eu não sou imaturo. Eu não quero chegar num supermercado e minha mãe, ou sei lá quem está comigo, não me dá um iogurte, eu vou me jogar no chão e berrar. Não faz sentido. Não faz sentido você se rebelar contra a vida porque você não está sendo feliz, porque você está sentindo um vazio. Mas isso não devia estar acontecendo. Então, quando a gente é o juiz da existência, quando a gente coloca isso não deveria estar acontecendo, você está assinando um decreto de sofrimento eterno. Você vai sofrer sempre. Por quê? Porque você está pondo uma resistência ao que está acontecendo. Você não está aceitando o que está acontecendo. Não quero dizer se seja justo ou injusto, mas a partir do momento que você se opõe ao que está acontecendo, você sofre. É muito simples, né? Vou pegar uma faca. Eu vou passar o fio da faca na minha mão, na palma da minha mão. Eu não vou querer que corte, porque se eu sei que é da natureza da lâmina da faca cortar, e é da natureza da palma da minha mão ser cortada, a consequência não vai ser outra. E o que é isso? É maturidade. O que é maturidade? É ver as coisas como elas são. É assim. Né? Então, não estou dizendo que você não possa ser feliz, mas desejar a felicidade já é um sintoma de infelicidade. Já é um sintoma. Né? Eu não estou feliz, eu quero ser feliz. Às vezes eu sou feliz, mas às vezes eu não sou. E eu não estou aceitando isso. Eu não estou admitindo isso. Se você é maduro, você não chega a pensar nisso. Você não se dedica a esse tipo de pensamento, de desejo, né? Abandona isso. Abandona esse desejo de pensar muito sobre você. Sobre, eu faço assim, às vezes eu faço assado, às vezes eu tomei bem, às vezes eu... Então, é uma autoanálise constante que não vai levar a lugar nenhum, mano. Né? Então, por exemplo, por que que o próprio, no caso São Francisco, né? Como que ele se realiza? Ele para de olhar para ele e começa a olhar para todo mundo, vê uma forma de beneficiar o outro, né? Então, essa forma de se deslocar a atenção, eu vou deslocar a atenção, sai a atenção desse centro e o centro passa a ser algo indefinido. Indefinido, porque se também eu vou falar assim, não, a partir de agora eu vou ajudar todo mundo, eu estou criando um benfeitor da humanidade. Né? Eu acho que Cristo, que Buda, que os grandes mestres jamais se intitulavam, né? Jamais se consideravam grandes mestres. A pessoa, se Cristo saísse hoje, eu vou sair para fazer um milagre para todo mundo ver, e aí eu quero impressionar o povo, e já pensou, gente? Se ele estivesse pensando nele mesmo, eu quero sair para abafar, entendeu? Para causar. Cristo falava, eu vou sair para causar hoje. Eu vou lá, vou
fazer o paralítico andar, eu vou andar em cima da água, o povo vai gostar, eu vou pôr no Instagram depois, né? Aí depois eu faço um vídeo de eu andando em cima da água e tal. Meu, isso é o contrário, é total imaturidade, total ignorância. E o que a gente faz? É isso que a gente faz. Por isso que a gente está desse jeito, gente. Postando em todo lugar, dando risada e fazendo não sei o quê. Comendo. Hoje eu comi uma lasanha. Aí eu tiro a foto da lasanha. Ah, hoje foi maravilhoso aqui em casa, comi não sei o quê, fiz não sei o quê. Mas isso aí passou a ser uma coisa assim, né? Fantástica. E mesmo que se fosse algo fantástico, qual a intenção de divulgar isso? Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente está querendo que o outro saiba. Isso está revelando muito sobre nós. Está revelando a nossa carência, né? Está revelando. Então, olha para isso. Não é para dizer que não está acontecendo, não é pegar a sujeira e jogar embaixo do tapete, mas é para olhar isso. Quais são as nossas carências, quais são os nossos desejos, por que a gente está desse jeito na vida, né? Então, é soltando as coisas. Soltar. O soltar, isso não tem importância. A gente começa a não dar mais importância, né? Por exemplo, eu vou com alguém no supermercado. Eu quero um chocolate. E aí, se não me der esse chocolate, eu vou me jogar no chão e berrar. Qual a importância desse chocolate? Para uma criança imatura e birrenta, né? E mimada, tem muita importância. Então, a gente está trazendo isso para cá, para a nossa vida. Que importância tem isso, gente? Se você é maduro, você abandona as coisas de menino. Quando o Paulo fala abandona as coisas de menino, é um menino chato, não é um menino normal. É um menino birrento, é um menino que quer tudo para ele, é um menino egoísta. Entendeu? É um menino muito egoísta. Então, a gente tem que se colocar no lugar desse menino, tem que se ver no lugar desse menino para poder abandonar as coisas de menino. Senão você vai falar que o menino birrento é sempre o outro, não é você. Sempre o outro. O problema é sempre do outro, não é seu. Maurício. Maurício, posso falar? Vai, dona. Eu concordo 100% com isso aí que você falou. Que nós somos imaturos, sim. Eu me sinto imaturo. Não sei o nível disso, se é que tem que saber o Não é nível. para analisar, dona. O problema é Mas toda hora que você está analisando. Não vai levar nada, dona. Não vai levar nada. Mas eu sinto vontade de chegar a essa maturidade. Não, mas não sinta, não sinta. Não sinta nada. Daí você vai querendo criar, né, uma meta, né? Tá sempre criando metas, mas metas assim que você não está amadurecendo bem essa meta, né? Então a questão maior, Rony, eu acho a seguinte: não pensar muito, não cogitar muito, confabular muito. Ah, mas é assim, mas não é. Porque isso não vai levar em lugar nenhum. Não vai. Não vai. Desiste disso. Desiste. Então, hoje, para você, eu falo, olha, desiste de elaborar esses pensamentos, desiste desses comentários, para você ver mais claro, para você vai ver mais diretamente as coisas. Desse jeito, você vai ficar dando volta, né? O cachorro que dá volta atrás do rabo. E isso não para. Aponta de novo para mim. Desistir dos pensamentos é de querer. Como é que é? Tudo, cara. Porque, por exemplo, desistir de ficar com esses comentários, com essas análises. Isso não vai levar a nada. É isso. Desiste disso. Desiste de estar pensando, agora eu estou mais ou menos assim, mas agora esfriou,
agora ficou um pouco calor, entendeu? Se autoanalisar de uma forma, de todos os ângulos, sendo que isso não vai levar em lugar nenhum, mas você está achando que isso vai levar em algum lugar. Não vai. Para de olhar para você. E experimenta o silêncio. O silêncio. Com o silêncio, é como se fosse um antídoto para esse veneno. Tá? Então, veja que esse movimento todo é como se fosse um veneno no seu corpo. Como é que você tem um antídoto para isso? Para você não se vincular a isso. Não fazer interpretação em cima de interpretação. Não veja mais sentido nisso. A grande libertação é não ver sentido nesses tipos de comentário. Esse comentário, é isso, eu estou elaborando isso, agora eu estou assim, agora eu não estou, agora eu estou sentado, agora eu levantei, agora eu fui beber água, agora... Então, esses comentários, eles estão tirando o espaço, eles estão congestionando a possibilidade de abertura e de espaço que você pode experimentar. Porque isso está te preocupando muito. Então, isso é uma preocupação. É um excesso de preocupação. Agora, por que você está se preocupando tanto? Então, você deve olhar para as suas fragilidades. Eu estou me sentindo inseguro, eu estou me sentindo isso, mas por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou me preocupando tanto em acertar? Acertar. Eu quero acertar para realmente eu me aprovar. Eu quero eu me aprovar. Eu quero que o outro me aprove e que eu me aprove. Eu quero trilhar o caminho correto. Que caminho que é o correto? Então, você tem que trabalhar, começar a trabalhar abandonar essas posições e experimentar o que vai acontecer depois disso. Vai abandonando esse tipo de preocupação. Vai abandonando. Ah, eu faço isso, eu faço... Não, mas isso... Não precisa você se preocupar com isso. Vai abandonando. Faz essa experiência. Ok? Então, a gente estava falando então, sobre a manifestação. A manifestação... acho que todo mundo tem, viu, dona? Um pouco dessa preocupação, né? De saber o que está acontecendo, o que nós somos, né? O que é essa manifestação, o que é a realidade. Isso tudo é uma luta, né? É algo que a gente se coloca numa posição de estar sempre lutando com isso. Porque não existe resposta. Não existe uma resposta que vai te satisfazer, né? Não vai. E por mais completa que seja a resposta, em algum momento surge outra dúvida, né? Então, a questão sobre a manifestação, a gente tem que ser muito honesto em relação a isso, não há explicação absoluta sobre isso, totalmente abrangente sobre isso, né? Qualquer palavra, qualquer frase, qualquer explicação que você der, vai ser uma explicação parcial. Então, nós estamos diante de um mistério absoluto. Enquanto a gente não se colocar, né, de uma forma muito honesta nessa situação, a gente está querendo agarrar alguma coisa, né? Querendo, tateando aí, procurando as coisas. E se você fala, admita, isso aqui é algo totalmente inexplicável. Para começar, o universo, né? O espaço-tempo. Né? A ciência explicou muita coisa, mas não explicou a origem da vida, por exemplo. Não tem explicação para a vida.
Então, nós estamos vivendo uma situação totalmente misteriosa. A gente está dentro de algo, o que a gente é, né? Eu estava falando no início, depois vocês podem pegar a gravação do vídeo. Eu peguei lá o seu xará, viu, João? João Evangelista, falando, e Deus, né? E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. E o que é esse verbo? Né? É uma manifestação. O verbo é uma ação, uma expressão. Né? O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, quando se fala o verbo estava com Deus, há uma noção de dualidade. Quando fala o verbo era Deus, há uma noção de não dualidade. Né? Agora, o que vem a ser o verbo, no sentido absoluto, não dá para saber. Né? Não dá para saber, é algo insondável, é uma natureza insondável. Mas dá para sentir. Porque o verbo é. E esse verbo é ser. O verbo ser. Né? Ele está dizendo o quê? Existo. Eu sou, eu existo. A existência acontece. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. E o verbo habitou entre nós. Né? Então, o que é isso? A existência acontece. De que forma? Inexplicável. Porque ali não se fala, foi assim que o verbo se fez, foi assim que o verbo surgiu. Inclusive na criação, né? Ali é lógico que é uma analogia, né? Mas na criação, o Deus cria pelo verbo. Faça-se a luz. A primeira frase, faça-se a luz. Então, através da palavra, a manifestação acontece. E o que é a palavra a não ser manifestação? Então, a manifestação de uma palavra dizendo faça-se a luz se faz simultaneamente a palavra. E para quem que ele estava falando faça-se a luz? Para você. Para você, porque isso é o que aconteceu com cada um de nós. Antes, não existia nada. Essa é uma sensação. Daqui a pouco, você entra na realidade, vamos dizer assim. E aí é o faça-se a luz. E aí você é o próprio verbo, porque você está acontecendo. O que é o verbo? O verbo é uma ação. Faça-se. Seja assim. Isso é uma ação. Quando a ação está em andamento. Dona, deixa eu só concluir. Segura a onda. Baixa a mão. Tem que aprender agora a se aquietar mais. Não ceda aos impulsos da pergunta. Se aquiete. Se aquiete. Quando você surge, você está em movimento, você é uma expressão, você é esse verbo acontecendo. Não tem problema. Fica quieto. Porque senão eu não consigo fazer o satisfeito. Ok. Vamos lá. É que agora eu perdi. Olha, vamos lá, vamos voltar. O movimento acontece na realidade. Então, essa coisa da manifestação, né? Ela acontece junto, né? Você acontece junto com a realidade. A realidade é. O verbo estava com Deus. São duas coisas. De repente, você
entende que não há diferença entre a realidade e você. O verbo era Deus, né? E quando existe isso, para existir isso, você tem que desistir. É isso que eu estava falando, Dona. Desistir de você. E quando você não desiste de você, você não vai conceber, sentir que o verbo é Deus. O verbo é Deus. E quando Deus fala, faça-se a luz, o verbo faça-se a luz, a palavra faça-se a luz, é Deus. A realidade se manifestando através dessa verbalização de Deus é Deus. Então, aí que está a não dualidade. A palavra de Deus não deixa de ser Deus. E a consequência dela, ou seja, a criação, a manifestação, também não deixa de ser Deus. E o que a gente está chegando? Tudo é Brahman. Tudo é Brahman. Não há divisão. Só que quando a gente cria divisão, a gente cria sofrimento, a gente cria problema, a gente cria identidade, a gente cria autopreocupação, a gente cria medo, principalmente. Medo, né? Por que você cria o medo? Porque você acha que você é alguma coisa isolada, separada da realidade. A realidade acontece independente da sua noção de ser. Não estou dizendo do corpo, eu não estou dizendo do tempo, eu estou dizendo da sensação de existir. A sensação de existir acontece simultaneamente com a existência. A existência acontece simultaneamente com a realidade. Isso está surgindo a todo momento. Isso é fora das questões imaturas da preocupação com si mesmo. Fora dessas questões. Tá? Maurício. Ô, Dona, vamos deixar alguém falar. Agora eu vou deixar você de castigo, hein? Para. Você tem que aprender a ficar quieto um pouco. Calma. Gente, o problema é que os outros ninguém quer falar também. Ô, povo, vamos lá. Alguém fala aí. Fala, João. Fala você, João. Não quer falar? Vitor, Valéria, Ednita, Lurita. Lurita é boa de falar. Fala, Lurita. Ei, gente, boa noite. Não, que eu cheguei um pouco atrasada, né, Maurício? Mas eu estou entendendo que é sobre a manifestação, né? Sim. E o que eu tenho para mim hoje é que a manifestação, cada um vai criar o seu universo ali, né? Sua interpretação, né? Você vai criar o seu universo aí, você é advogado, você tem sua família, né? Você é professor, o João é médico e tal, né? Cada um vai criar o seu universo, né? O problema é quando a gente quer enfiar o nosso universo goela abaixo do outro, né? Uhum. E isso causa um sofrimento muito grande, né? Porque cada um vai ter a sua visão de mundo ali, né? E também na gente, né, Lurita? E aí, principalmente, né? Porque você quer enfiar o sofrimento. Você quer enfiar o seu universo no outro, por qual motivo? Né? O que está impulsionando você aí? Quer controlar, né? A gente quer controlar tudo. Exatamente. A gente quer controlar tudo. Controlar o outro, aí, achar que você tem razão, né? Trazer esse aparente conforto, que não é um conforto porque ele demanda muita energia, né? Demanda muito esforço, muita... aí é o que eu falo assim, a ação da carne mesmo, né? Aquela coisa impulso, assim, né? Que... Nossa! Para que entrar nessa briga, né? Para quê? Isso? Exatamente. Então, eu estou vendo o Donner falando aí, eu estou lembrando muito daquele livro, né? Cartas do Silêncio, né? Então,
como que é bom, às vezes, a gente... E aquele aplicativo que você indicou também, o Inside Time, muito Então legal. você está usando ele? Nossa, muito, assim. Que aí você coloca lá, em Doni, tem um aplicativo legal de meditação que a Sim, gente mas coloca lá 10 minutos, A gente coloca lá 10 minutos. E não, aí, está tendo interpretação equivocada. Teve algumas vezes aqui que eu fui falar sobre agradecimento, sobre o surpreendimento que não sei nem se essa palavra existe, você está surpreso com a existência, com o que o Maurício estava falando, do verbo, tal, Deus, tudo isso. Então, é a vontade de agradecer, entende? Isso, ao meu ver, é ótimo interromper para você colocar a energia da gratidão, do afeto. Isso aí eu acho que não é algo que vai atrapalhar. Não atrapalha, não. não atrapalha. Não, Maurício, eu concordo que a gratidão... Não, Eu eu acho que a gratidão... quero criar briga aqui. Não, eu acho que a gratidão não. Eu acho que a gratidão é exatamente a Não, mas não é maturidade, isso, ó, você gente. entender. Mas vocês têm que aprender uma coisa também, ó. Sinta-se grato com você mesmo. Não é para não Sim, sentir grato com você mesmo, né? Você quer expressar essa gratidão, né? Você pode expressar em outro momento, entendeu? É por quê? Porque a gente está fazendo um raciocínio. Quando eu abro, né? Porque senão a coisa vai virando toda hora tem que parar, entendeu? Então a gente tem que ter um esquema assim, olha aí, ó, agora, e aí, o que vocês estão achando? O que você quer partilhar? Então é dessa forma, dona, não é para você não falar. Ó, bem esclarecido. Eu sinto assim, Maurício, que durante a semana, às vezes a gente não tem tempo para falar uma vez na semana. Eu sinto a necessidade de conversar com todos vocês. Se eu pudesse conversar pelo menos uma vez com cada um aqui, uma vez na semana eu conversaria. Essa é a minha forma de ver, entende? Se eu tiver errado, eu estou precisando de um tratamento seríssimo, alguma coisa assim do tipo, porque eu sinto essa vontade. E para mim isso é ser ou não ser, tanto faz. Eu sinto vontade de, na manifestação ou não, tanto faz, de comunicar tranquilo com vocês. E eu sinto que é errado mesmo eu interromper às vezes o Maurício, mas eu sinto ao mesmo tempo uma intimidade com quem eu estou interrompendo às vezes, porque senão eu nem falava nada, entende? muito bom. Então, é isso que eu digo. A gente tem que ter uma liberdade, né, dona? Para falar o que está acontecendo, né? Porque aqui a gente vai falando, né? Não é que você não possa fazer pergunta ou comentário e tal, mas existe um momento. Isso eu tenho que falar, né? Porque senão a coisa vai de qualquer jeito. E não é a intenção, entendeu? Que isso aconteça, né? Ó, a gente está fazendo uma exposição, ó, é isso aqui. Senão a coisa não vai chegar até aí, né? O resultado, né, que a gente está trazendo esses temas, tal, ele tem que ser aprofundado até um certo ponto, né? E às vezes essas perguntas durante ou comentários, né, durante a exposição, elas quebram esse raciocínio, entendeu? Então tem que ter uma certa configuração, né? O satsang ele tem uma certa configuração, né? Eu não estou querendo que você não fale, mas tem que haver uma conclusão, né, nos temas para que possa haver depois um fluir, né, de uma forma mais proveitosa para todos, né? E aí vocês estão quebrando meu raciocínio aqui agora. Hã? Aí o meu raciocínio aqui, Maurício, você estava falando, sobre a questão de cada um cria o seu universo, e da gente não querer enfiar a goela abaixo o nosso universo no outro, né?
porque para não causar esse desconforto, tanto de quem fala e tanto de quem sente, né? E aí eu vejo assim que a maturidade também está bem aí, sabe? Assim, igual é compreender que cada universo tem aquele jeito ali de se desistir e de pensar, né? E não entrar tanto em conflito com isso, né? Porque, por exemplo, igual eu participava de uma igreja. E lá na igreja, todo mundo pensava, olha, não pode separar, porque se separar, isso é errado, né? Então, só que eu decidi me separar, me divorciar, né? E aí muitas pessoas se afastaram. E aí é maduro eu entender, sabe? Que é porque não faz mais parte do universo. E eu agora entrei em um outro universo, né? Então, assim, são manifestações, isso tudo é manifestação. Não, isso é questão sabe? doutrinária, né? Isso é uma questão E doutrinária. Você estava pertencendo a uma instituição que tem um conjunto de regras doutrinário, na qual, né, entre elas, né, as regras tinham não se separar. Agora, já que você decidiu separar, você se afastou dessa instituição porque passou a não ter sentido para você e não ter mais sentido também essa condição doutrinária da instituição, né? Vamos dizer assim, porque você falou, é uma igreja, né? Então, houve uma dissociação, né, daquilo que você pensava, ou daquilo que você concebia, né, com as regras impostas pelaquela instituição, né? Mas são universos, né, Quem Maurício? se São sente universos. bem ali. Aqui a gente já tratou em Sete Sangue disso, né? Que isso aí chama bolha de realidade, né? Cada um está criando a sua própria bolha de realidade. Ah, A bolha de realidade. Então, quando a gente chega aqui, né? E existem várias bolhas de realidade, né? Então, por exemplo, o que eu estou falando, né? Eu estou expondo, vai chegar de maneira diferente para cada um, né? De acordo com a bolha de realidade de cada um, né? Da bagagem, do que leu, do que não leu, do que se afina mais, do que está mais em sintonia, né? Então, mesmo porque, se você for na igreja lá, você falou, Lurita, devia ter muitas pessoas, né? Naquele lugar. Geralmente, igrejas, assim, tem muitas pessoas. Então, as pessoas se identificam, né? Com aquela forma, né? De segurança, entre aspas, né? Porque numa igreja tal, quem está ali está em busca de alguma coisa. Então, alguma coisa está sendo prometida, tá? E quando a gente chega num satsang aqui, por exemplo, que não promete nada, que fala que tudo é mistério, que não dá para você entender o que é as coisas, aí fica meio chato, né? As pessoas vão, porra, o que eu estou fazendo aqui, né, meu? Então, fica chato, porque o convite não é muito, assim, animador, né? Um convite meio desanimador, né? Vamos ver as coisas como elas são, vamos ver nossa fragilidade, vamos ver nossos defeitos, vamos ver, né? E aí a gente começa a querer arrumar umas proteções. Não, mas isso aí não vai levar a nada. Mas isso aí não sei o quê. E a gente começa a arrumar umas resistências e uma justificação das coisas. A gente vai justificar, entendeu? Justificar, mas isso aqui serviu para isso. Eu fiz tal coisa, mas deu certo. Eu fiz isso, mas foi bacana, entendeu? Então, a gente não quer enxergar. A verdade é que a gente não quer, é difícil. Não estou dizendo que é fácil também. A gente vai querer se abrir de uma forma assim. Meu, qual a garantia que você tem? Né? O que eu estou prometendo para você? Que prêmio que você vai receber no final? Pode ser um grande prêmio, como pode não ser nenhum prêmio. Não tem uma garantia, né? Por exemplo... Por que eu alinhei manifestação com bolha de realidade? Porque a realidade é uma manifestação. Entendeu? A realidade é sinônimo de manifestação.
Manifestação é sinônimo de realidade. Por isso se alinhou. É ou não é? É. Agora, vou ler um negócio para vocês também. Eu não sei se vocês estão me vendo. Não sei como é que fica aí. Só para... Hoje eu entrei aqui, não sei se vai dar certo. Aqui, ó. Vamos lá. É só para dar nó na cabeça dos seis. Ó, um texto, né? Uma citação do Advaita. Tudo que existe é uma manifestação do Supremo. Isso é uma... Caramba. Tudo que existe é uma manifestação do Supremo, né? Dá para entender? Dá para entender? Primeiro, você tem que entender o que é o Supremo. Então, se eu não sei o que é o Supremo, o que é uma manifestação do Supremo? Espero que não seja o Supremo Tribunal Federal, né? Daqui a pouco eu vou ser preso por falar isso. Agora, não está abrindo. Então, vamos lá. Eu vou tentar falar para vocês aqui. Aqui, já abriu. Aqui, ó. O que é a realidade? A realidade deve ser sempre real. Ó o que fala, as palavras. Ela não tem nome ou forma, mas ela que constitui a base dos nomes e da forma. Ela está dando base a todas as limitações, sendo ela própria ilimitada. Não é limitada de forma nenhuma. Ela dá base às irrealidades, sendo ela própria real. Ela é aquilo que é. Ela é como é. Transcende o discurso e está além de qualquer descrição, tal como presença ou ausência do ser. Isso aqui é um texto, né, do Advaita. Que eu acho que não dá para entender. Né? Porque todas as palavras, né, ela não pode ser descrita. Quando ele fala isso no final, ela não pode ser descrita. Por que descreveu? Por que tentou descrever? Então, é aquela questão, a realidade não tem atributos. Não tem como ficar definindo, porque nenhuma palavra vai conseguir definir. Tá? E o que é isso? Total mistério. Então, a gente tem que, primeiro, se dar conta de que isso que está acontecendo, incluindo nós mesmos, é algo inconcebível, totalmente misterioso. Porque cada discurso que a gente está fazendo, a gente está tentando definir o indefinível e encontrar uma referência que explique o que a gente pode ser, o modo de vida que a gente tem que ter. Sabe? Eu acho que a gente tem que primeiro se perder totalmente de qualquer tipo de ideia que a gente esteja agarrado. Qualquer tipo de ideia. Porque cada vez que você se agarra a alguma ideia e quer levar essa ideia, né, como uma bandeira, como um prêmio, como algo que você conquistou, que é aquilo que você chama da sua própria verdade, que cada um que está dentro do seu universo, que você falou, né, Lurito? Ou da sua bolha de realidade, encontrou uma grande verdade dentro da bolha de realidade, que cada um tem. Pode ser, para mim, uma grande verdade, para você, não é. É a maior mentira do mundo. E como que pode ser isso? É porque a gente realmente não sabe o que é. E se a gente, de repente, se rende a essa proposta, qual é a proposta? A proposta é, não dá para saber. Eu vou me soltar. Eu não quero me prender a nenhum tipo
de certeza categórica. Porque toda certeza categórica, ela está na intelectualidade, ela é filosófica, ela pode ser até psicológica, em certos casos, mas ela não é existencial. A sua certeza categórica existencial é que a existência acontece, mas não dá para saber o que, que é. Então é isso que a gente tem que se limitar a isso. E também se sentir, né? Buscar se sentir bem dentro dessa certeza que não dá para saber o que, que é. A única certeza é que não dá para saber o que, que é que está acontecendo. Né? É uma coisa totalmente mágica, uma coisa totalmente. Então, não tem nem como ficar nomeando. O mundo é uma ilusão. Eu não sei se é ilusão, se não é ilusão. Não dá para saber, sabe? Porque toda vez que você está afirmando uma coisa, você está negando outra. Então, eu estou falando, isso aqui é assim, então deixa de ser tudo. Todo o resto está excluído. Então, esses tipos de afirmação, né? A realidade é o Supremo. Fora do Supremo, não tem realidade. Mas o que é o Supremo? É a mesma coisa falar, a realidade é realidade. A realidade é a realidade. Dá para saber o que é a realidade? Não dá para saber. Então, essa é a primeira, vamos dizer assim, proposta que eu estou fazendo. E essa proposta está voltada para esse tema da manifestação. Dá para saber o que é a manifestação? Não. Não dá. E se renda a essa certeza. Eu tenho certeza que não dá para saber. Porque qualquer tentativa de nomear alguma coisa que seja essa realidade, você está excluindo todo o resto, e mesmo aquilo que você está nomeando, você não sabe o que é. Ô, Maurício, a manifestação é o que a gente vê, não. O que faz a manifestação acontecer que não tem como nomear, não. Mas você sabe que isso que está acontecendo, não dá para saber o que é, Lorita. Não dá para saber, realmente. É isso que eu estou falando. E a gente de tanto estar acostumado aqui, né? Acorda, vai no banheiro, escova o dente, põe roupa, vai trabalhar. Você acostuma a achar que isso aqui, você sabe o que é, não sabe. Então é isso que eu queria. A manifestação, que é o tema de hoje, não dá para saber o que é. Ah, é sonho? Não. É ilusão? Não. Eu não sei. Eu não sei o que é. Entendeu? Eu não sei. A gente não tem que ter esse tipo de certeza, que é uma certeza também no sentido de para que eu quero saber o que é. Tem uma coisa escondida aí também, nessa necessidade de saber o que é. Por que eu quero saber o que é? Porque eu quero controlar? Ou porque eu tenho medo de não ser o que eu quero que seja? Entende? Eu desejo que seja assim, mas, putz, vai que não é. Vai que não é. Então, é medo. É medo. Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Não dá para saber o que é. Não vem falar que é ilusão, que é sonho, que é... Para quê, cara? Para que tentar definir uma coisa que é indefinível? Da onde está partindo isso? Quem está com vontade que isso aconteça dessa forma, né? Seja assim. Ô, Dor, pensou bem? Pensou bem? Pensou antes de falar? Vai, fala. Vou usar uma crença aqui antes de falar o que eu quero mais falar. É o que vem depois, tá? A astrologia fala que Mercúrio em peixes, aliás, peixes é um signo meio... Ele vai mais para a intuição, tem pouca racionalidade. Eu já olhei no meu mapa astral, tem peixes para todo lado. Mercúrio, Vênus e Marte. Então, dá uma dificuldade de comunicar, às vezes, o que sente. Mas, tudo bem. O que o Maurício está falando aí está me fazendo sentir e lembrar de uma coisa, que é falado no Zen, se eu não me engano. É que chega um momento onde os rios não são rios, mas
E as montanhas também deixam de ser montanha. Mas acho que o Maurício sabe falar melhor. Mas eu tô me sentindo assim. Então, Tô me sentindo assim. permaneça assim, até que você realmente abandone todo sentido de que rios são rios e montanhas são montanhas. Ó, e assim nós encerramos mais um Satsang. Obrigado. Então ficou a nossa última palavra. Desde que essa certeza de que montanhas não são montanhas e rios não são rios, ou que rios são rios e montanhas são montanhas, não há certeza de nada, a não ser que não sabemos o que possa ser, e também não tem nenhum problema disso.